Joguete do destino. Quem não vivenciou pessoalmente a situação reinante num campo de concentração não faz a menor ideia da radical insignificância que se reduz o valor da vida do indivíduo ali internado. A pessoa com isso perde a sensibilidade, e no máximo ainda se dava conta desse desprezo pela existência de indivíduos humanos quando se organizavam transportes de enfermos. Os destinados para o transporte, aqueles corpos consumidos, são simplesmente jogados em cima de carretas de 2 rodas, puxadas então pelos próprios prisioneiros, quilômetros a fio, em plena nevasca. Se alguém já estava morto, tinha que ir junto a si mesmo. A lista tinha que conferir. A lista é o principal. A pessoa somente importa na medida em que tem um número de prisioneiro, representando literalmente apenas um número. Viva ou morta, não vem ao caso. A vida do número é irrelevante. O que está por trás destes números, o que representa esta vida, é menos importante ainda. O destino, a história, o nome de uma pessoa. Por exemplo, naquele transporte de doentes em que, na qualidade de médico, fui transferido de um campo bávaro para outro, havia um jovem companheiro que teria de deixar para trás seu irmão, porque este não estava na lista. Ficou pedinchando junto ao chefe do campo até que este resolveu trocar um que estava na lista, mas queria cair fora no último instante, pelo tão amado irmão. Mas a lista precisava ser cumprida. Nada mais fácil. O irmão simplesmente adotou o número de prisioneiro, nome e sobrenome do companheiro que ficaria em seu lugar, e vice-versa. Pois, como já mencionamos, todos no campo de concentração há muito já não mais possuíam seus documentos, e cada um se dava por feliz quando podia considerar propriamente seu nada mais que este seu organismo ainda respirar. Apesar de tudo, o resto, o que ainda pendia sobre a esquálida pele desses semi-esqueletos em farrapos, só interessava ainda aos que ficavam para trás. Com olho clínico e disfarçada curiosidade, eram vistoriados os muçulmanos destacados para o transporte, a fim de verificar se seus sapatos e suas capas não estavam ainda em estado um pouco melhor que os próprios. Afinal de contas, o seu destino estava selado. Entretanto, para aqueles que podiam ficar e tinham relativas condições de trabalhar, valia tudo que servisse para aumentar a sua chance de sobrevivência. Sentimentais é que não eram. Ponto. A perda da sensação de ainda ser sujeito humano é agravada pelo fato de a pessoa no campo de concentração experimentar-se a si mesma não só como mero objeto do arbítrio da guarda, mas também como objeto e joguete do destino. Eu sempre fora da opinião e costumava dizer que, apenas passados 5 ou 10 anos, é que a pessoa saberia dizer para que foi útil determinado fato em sua vida. O campo de concentração me ensinou algo diferente. Muitas vezes já ficamos sabendo 5 ou 10 minutos depois para que foi bom. Já em Auschwitz eu estabeleci um princípio para mim mesmo cuja validade se revelaria muito cedo e qual, a seguir, foi também acolhido pela maioria dos meus companheiros. Quando me perguntavam alguma coisa, eu dava uma resposta verdadeira, de modo geral, mas sobre aquilo que não era objeto de pergunta, eu me calava. Se alguém perguntava por minha profissão, eu lhe respondia médico, mas não fazia menção de ser especialista, a não ser que perguntassem por minha especialidade. Durante a primeira manhã em Auschwitz, um oficial da SS se fez presente na hora de entrarmos em forma para a chamada. Os companheiros com menos de 40 anos deviam postar-se de um lado, os acima de 40, de outro, metalúrgicos, mecânicos de automóvel, etc., por seu turno, deviam entrar numa formação à parte. Em seguida tivemos que baixar as calças para exame de hérnia, sendo que desta vez outros companheiros foram separados. Um grupo foi tocado para outro barracão, onde devia entrar em forma mais uma vez. Fui junto. Mais uma vez fomos selecionados, e eu, por exemplo, depois de ter respondido às perguntas profissão, idade, de forma rápida e enérgica, fui destacado para um pequeno grupo à parte. E também este grupo foi tocado para outro barracão, onde logo fomos mais uma vez reagrupados. E assim por diante, até que afinal já me sentia muito decepcionado ao me ver lançado entre pessoas estranhas, todas elas estrangeiras e falando línguas que eu não conhecia. Nisso foi feita uma última seleção, sendo eu tocado com os escolhidos para um último barracão. Eis que me vejo com meus velhos companheiros, entre meus conterrâneos e colegas,
naquele barracão do qual saíra originalmente. E nem tinham percebido que entre mentes eu fora tocado para lá e para cá. Eu, entretanto, imaginei de quantas cenas possíveis eu escapara no espaço de poucos minutos. Ao se organizar o mencionado transporte de enfermos para um campo de repouso, incluíram meu número na lista. Estavam precisando de alguns médicos, mas ninguém acreditava que o transporte seguisse realmente para um campo de repouso. Afinal, ninguém mais era ingênuo. Aquele mesmo transporte já estivera previsto para algumas semanas antes, e já então ninguém acreditara que fosse para um campo de repouso, mas sim para a câmara de gás. Repentinamente foi dado um aviso: quem quisesse, poderia ser riscado da lista dos enfermos em repouso, caso se apresentasse voluntariamente para trabalhar no, muito temido, turno da noite. 82 companheiros se acusaram sem pestanejar. 15 minutos depois ouvia-se o anúncio: transporte cancelado. Aqueles 82, no entanto, não mais escaparam da lista para o turno da noite. Para a maioria deles o trabalho noturno significou a morte dentro dos próximos 14 dias. O último desejo, decorado. Desta feita era composto pela segunda vez o transporte para o campo de repouso. Agora ninguém mais sabia se era ou não uma finta para extrair dos enfermos o último resto de força para trabalhar, mesmo que só por 14 dias. Ou seriam as câmaras de gás o destino, ou, quem sabe, de fato o campo de repouso. O médico-chefe se dava bem comigo. Às 15 para as 10 da noite ele me segredou: avisei no escritório que você ainda pode ser riscado da lista. Você pode fazê-lo até às 10 horas da noite. Dou-lhe a entender que isto não é do meu feitio, que aprendi a seguir o caminho reto ou, como se queira, deixar o destino ir em frente. Vou ficar com meus companheiros doentes. É o que lhe digo. Percebo seu olhar penalizado, como se tivesse um pressentimento. Sem dizer uma palavra, ele me estende a mão, como se fosse uma despedida, não por toda a vida, e sim da minha vida. Saio. A passos lentos volto para o meu barracão. Um bom amigo está sentado no meu lugar. Você vai mesmo? Sim, vou. Seus olhos se enchem de lágrimas. Procuro consolá-lo. Mas preciso fazer outra coisa. Meu testamento oral. Cuide bem. Se eu não voltar para casa, para minha mulher, e se você voltar a vê-la, diga a ela o seguinte: cuide bem. Em primeiro lugar, que falei sobre ela todos os dias e a cada instante. Você lembra? Segundo, jamais amei alguém tanto quanto ela. Terceiro, ser casado com ela há tão pouco tempo. Esta felicidade compensou tudo, inclusive o que tivemos que passar aqui. Onde estás agora? Vives ainda? Que aconteceu contigo desde aquele último momento em que estivemos juntos? Reencontraste tua esposa? Lembras-te ainda como te obriguei, apesar de teu choro infantil, a decorar meu testamento oral, palavra por palavra? Na manhã seguinte parti com o transporte. Desta vez não foi nenhuma finta nem truque. Este transporte também não seguiu para as câmaras de gás, mas realmente para um campo de repouso. E aqueles que tiveram tanta pena de mim, ficaram no campo de antes, onde então a fome graçou com muito mais violência que em nosso novo campo. Acharam estar se salvando, mas ficaram em maior desgraça. Meses depois, já após a libertação, encontrei novamente aquele companheiro do campo anterior, o qual, na qualidade de policial, havia confiscado de uma panela o pedaço de carne que faltou naqueles dias num depósito de cadáveres daquele campo. É que ali ia romper o canibalismo, mas desse inferno eu havia escapado em tempo. Isso me lembra de uma velha história da morte inteira. Estava um persa rico e poderoso passeando certa vez pelo parque de sua casa, em companhia de seu criado. Este se põe a lamentar que acabou de ver a morte ameaçando levá-lo. O criado implora a seu amo que lhe dê o cavalo mais rápido para se pôr imediatamente a caminho e fugir rumo a Teherã, onde ele queria chegar naquela mesma noite. O amo lhe dá o cavalo e o criado parte a galope. Caminhando de volta para casa, o próprio amo se depara com a morte e passa a interrogá-la. Por que assustaste meu criado desta forma? Por que o ameaçaste? Responde-lhe a morte: ora, não o ameacei, nem quis assustá-lo. Apenas me admirei, surpresa com o fato de vê-lo aqui, pois devo encontrá-lo em Teherã ainda hoje à noite.